Fala pessoal, boa tarde. Primeiramente queria agradecer aí todo mundo que está assistindo o nosso Week15. Hoje temos aí um dia muito especial com uma programação super bacana aí para vocês, né? Hoje no painel aqui, me apresentar antes então, né? Sou o Hugo Roveda, sou CEO aqui e cofundador da 15. Hoje no nosso painel aqui vamos falar sobre diversidade na área de TI, né? É um tema super importante, que está super em alta aí, trouxemos aí nomes de peso realmente para falar sobre isso com a gente. Vou pedir aí para o pessoal que está junto comigo aqui se apresentar, o Guilherme, a Lisandra e a Aline. Vai lá, Gui. Vamos deixar as meninas primeiro, né? Por favor. Boa. Meu nome é Lisandra, eu sou gerente da área de tecnologia na Miro, agência de marketing digital. Boa. Então, já trabalho na Miro faz um pouco mais de 3 anos e entrei nesse cargo de gerência faz pouco mais de 1 semana e pouco 2 semanas. Então, antes eu estava como supervisora, minha apresentação ali nos slides todos foi toda como supervisora, mas ainda tive essa promoção aí faz pouco tempo. Pô, parabéns, Lisandra. Que bacana. Valeu, obrigada. Oi, pessoal, eu sou a Aline, eu coordeno o time de Cultura, Comunicação Interna e Diversidade no iFood há 1 ano e 6 meses. Prazer estar aqui com vocês. O iFood acho que dispensa apresentação, né, Aline? Não precisa muito falar com o que é. Então, galera, boa tarde. Eu sou o Guilherme, trabalho na área de desenvolvimento de sistemas há mais de 10 anos e fazem quase 3 anos que eu entrei no time da Abler. A Abler é uma plataforma de recrutamento e seleção, né? A gente trabalha com gestão de processos seletivos e a gente está aí há 3 anos, né, desenvolvendo e criando novas soluções para ajudar o mundo de RH e a ser um pouco mais eficiente e conectar candidatos e empresas. Show de bola. Pessoal, acho que vamos começar, né, com... Bastante gente deve estar assistindo a live perguntando, né, o que realmente é diversidade, o que é isso? Hoje em dia tem se falado muito sobre diversidade, né, acho que nunca se falou tanto, né, sobre isso. Queria pegar um pouco da percepção de vocês, né, o que realmente é diversidade, o que é diversidade dentro de um time de tecnologia, um time dentro de uma empresa, o que isso significa para vocês e para a empresa de vocês? Acho que começar pela Lisandra, então. Então, vamos lá. A Miro trabalha com a diversidade hoje como uma das bases da empresa. É importante, e também não só em tecnologia, como em outras áreas, todo mundo tem a mesma oportunidade, independente do seu gênero, da sua orientação sexual, das suas deficiências. Então, é importante as pessoas serem valorizadas por aquilo que elas são. Então, é muito mais fácil hoje a gente ver, por exemplo, mulheres na área de tecnologia. Então, antes da gente ter muito mais essa pegada, olhando a diversidade e tentando formar times mais diversos, por exemplo, eu era a única mulher em tecnologia. Estou na Miro só há 3 anos, eu fiquei mais de 1 ano sendo a única mulher dentro de tecnologia. O time na faixa entre 30 e 40 pessoas, esse é só o time de tecnologia. Hoje nós já somos pelo menos 8 mulheres e nós temos também outras pessoas, também nós temos PCDs, nós temos pessoas com todos os níveis de renda, pessoas com todas as pegadas sociais, nós temos brancos, nós temos negros, nós temos pardos, então assim, tudo isso é diversidade. Essa é a forma que a gente trabalha com isso. Legal. Gui, Aline, desculpa, se quiser contar um pouco aí no iFood, como que é isso para vocês? Claro. No iFood a gente tem o propósito de revolucionar o universo da alimentação. E a gente acha que sem diversidade não dá, porque para a gente impactar as pessoas, a gente precisa, de fato, oferecer produtos para diferentes perfis, para diferentes pessoas. Então, a diversidade é fundamental para a gente conseguir revolucionar, de fato, o universo da alimentação, principalmente em tecnologia, porque é ali que a gente cria os produtos, é ali que a gente desenvolve as soluções para impactar nossos parceiros restaurantes, os entregadores e os nossos clientes.
Então, assim, sem diversidade, não dá mais para não falar de diversidade em tecnologia. Acho que até falando um pouco do iFood, né, é muito interessante porque o nicho do público que vocês atendem é muito grande, né? Não, na verdade, não tem um nicho. Vocês têm clientes aí que são de todo tipo de público do Brasil, né? Então, se vocês não tiverem uma diversidade do time, vocês vão estar atacando só um público específico de pessoas, né? Acho que eu vejo isso uma forma muito bacana aí que vocês levam muito a sério, né? Exatamente, Hugo, porque, assim, além dos clientes também, a gente tem que oferecer uma solução para os parceiros. Então, são clientes do Brasil inteiro, perfis diferentes, produtos diferentes. A gente tem restaurantes cadastrados na plataforma que são geridos por diferentes pessoas. Então, de fato, eles precisam ter uma identificação com o produto e com a solução que a gente oferece. Então, o iFood cada vez mais está investindo na diversidade. A gente está começando, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, mas é algo que virou estratégico para a gente. Legal. Cara, aqui dentro da Abler, né, como eu falei, nós somos a plataforma que trabalha com recrutamento e seleção, né? Então, nós trabalhamos bastante com pessoas. Então, a gente trabalha com todos os tipos, nossos clientes abrem todos os tipos de vagas, né? A gente tem vaga desde o auxiliar, do estagiário, ajudante, até um gerente, diretor. Então, assim, a gente trabalha com todos os públicos, né, cara? São pessoas, às vezes, que têm uma formação menor, que têm mais dificuldade para trabalhar ali com um site, um aplicativo. Então, dentro da nossa equipe, nós tentamos tomar as melhores soluções possíveis, né, baseado na experiência de todo mundo, de um time diverso, né? Hoje a gente já tem um time aí com pessoas praticamente de todas as regiões do Brasil. Na empresa, a gente não é um iFood, né, bem longe disso, então a gente é um time ainda pequeno, mas a gente já tem quase 50% ali de homens e mulheres, tem pessoas LGBTs, tem PCDs, tem uma diversidade grande, né? E a gente tenta trazer tudo isso para o que a gente faz a nível de tecnologia, né? Para os nossos produtos, para a experiência que os nossos usuários vão ter, tanto candidatos quanto empresas clientes, né? A gente também já tem atendido empresas do Brasil todo, então a gente pega bastante regionalismo, a gente acaba tendo que entender, né, como trazer isso para dentro do software e, assim, com colaboradores, por exemplo, daquela determinada região, a gente consegue ter uma visão dele de como o público do estado, daquela região se comporta, e então a gente consegue agregar muito para dentro da plataforma, dentro de tudo que a gente entrega. Legal, faz todo sentido. Acho que falar um pouco do lado aqui da Case, né, tanto como empresa como assim, para angariar alunos, né? Hoje como empresa, assim, já trabalhei em empresas de tecnologia também, a diversidade dentro da tecnologia sempre foi uma meta muito ambiciosa, porque, assim, especificamente, lógico, a diversidade engloba várias coisas, né? Não é só homem, mulher, também orientação sexual, renda, mas, assim, uma dor muito grande que a gente tinha era atrair mulheres para o time de tecnologia. Então, basicamente, era uma batalha, né? Então, até a Lisandra estava comentando ali que na Miron ela era ela sozinha, né? Na empresa passada que eu trabalhava também era uma menina e acho que 20 e poucos homens. Aqui na 15, por sorte, a gente conseguiu, a gente batalhou. Hoje a gente tem meninas representando o nosso time aqui de ensino, que eu fico muito grato. Mas ainda para trazer alunas para o curso, a gente ainda encontra uma barreira muito grande. Então, hoje, a gente começou lá com 10% da base de alunos sendo femininas, a gente fez muitas campanhas, fizemos aí uma semana da mulher na tecnologia e conseguimos aumentar agora o número, acho que para 25%. Mas a nossa meta é, no mínimo, chegar a 50-50. Mas é uma batalha muito grande que a gente tem aqui, acho que todas as empresas devem estar passando por isso, né? Porque, de fato, o que eu enxergo muito, acho que vai muito em linha com tudo que vocês falaram, né? Especialmente a Aline ali, é que, putz, eu estou oferecendo um produto para várias pessoas, então eu tenho que ter muita diversidade para que eu consiga oferecer realmente a melhor solução que se encaixe em vários perfis, né? Isso que eu acho que hoje eu vejo que é uma dificuldade. Queria perguntar para vocês, se darem algum exemplo de ação que vocês fizeram dentro da empresa, que deu certo para trazer mais diversidade para o time, até para a gente entender um pouco melhor e compartilhar experiências.
Então, vou começar aqui. A gente fez como empresa uma série de ações. Então, acho que a primeira delas foi quando nós começamos a tornar o ambiente interno um ambiente seguro. Isso quer dizer que foram feitas várias apresentações, palestras, um reconhecimento real dos times, não só de tecnologia, né, da empresa inteira, mas tecnologia, por ser esse ambiente normalmente um pouco mais hostil para as mulheres, também é muito afetado por isso. Então, foram feitas várias palestras sobre assédio, foram feitas várias palestras sobre comportamento. A gente tem grupos internos, o Soma, que é um grupo de diversidade. A gente criou também um grupo exclusivo para homens, né? Então, os homens conversam entre eles e eles mesmos começam a falar sobre coisas que a sociedade como um todo acha que seria normal e que tem aquele comportamento esperado do homem, quer dizer, o homem tem que ser o cara que vai falar das meninas, que vai olhar mais isso e menos aquilo, que se importa mais com, sei lá, o corpo e menos com o intelecto. Então, isso tem que ser quebrado, isso não é verdade, né? E, então, assim, as primeiras coisas foi essa conscientização que a Mirum fez para tornar esse ambiente interno um ambiente seguro para as mulheres trabalharem. A Mirum conseguiu ganhar, a única agência no Brasil hoje a ter o Great Place to Work, de lugar seguro para as mulheres trabalharem. Legal. Isso é importante para a gente. Então, houve todo um trabalho longo pensando nisso. E essa quebra desse paradigma de que os homens podem fazer o que quiserem e as mulheres têm que se colocar em determinadas caixinhas que não são reais, né? Então, existe sim, como você falou ali, uma dificuldade de mercado. As mulheres têm outra pegada já lá desde o começo da vida, lá desde o ensino, lá desde criança. Então, é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente as mulheres não querem, não gostam ou não se encaixam com tecnologia. Mas eu acho que faz aqui, está dentro desse nosso papel, primeiro inspirar essas mulheres. Então, é orgulhoso hoje, né? É um orgulho para mim, é um orgulho para mim como profissional, poder inspirar essas mulheres que são mais novas, que estão começando, participando de eventos como esse, ou até mesmo na carreira, no dia a dia, elas verem que este é um ambiente seguro e que elas podem conversar com outras pessoas. Hoje eu estou num quadro de gestão, então eu acabo me colocando muito à disposição, não só das mulheres, obviamente dos homens também, mas a gente nota que isso faz diferença. Então, a Mirum tem hoje um quadro de gestão meio a meio, né, pensando em agência como um todo, e isso é muito importante também. Então, eu acho que um dos pontos principais aí é esse ambiente seguro, essa quebra de paradigmas e essa questão dos homens entenderem e respeitarem o trabalho feminino ou de qualquer outra diversidade que a gente possa ter. A gente tem que entender essas diferenças, a gente tem que aceitar tudo isso e usar isso em nosso benefício. Quer dizer, a gente vai ter pessoas com diferentes, como a Aline estava falando, como o Guilherme estava falando, esses produtos vão ser melhores, porque a gente vai pensar de outras formas, as pessoas têm realidades diferentes, a gente tem estrangeiro na nossa equipe também, então, todas essas pessoas vêm de culturas, de interesses da vida, de conhecimentos diferentes, e isso tudo traz para nós uma riqueza cultural que vai aumentar tanto a nossa criatividade, quanto os nossos produtos, e vai melhorar a forma que a gente trabalha e interage com o mundo. Legal, muito bom. Só uma questão ali antes de passar para a Aline, qual que é o tamanho do time aí hoje, Lisandra? Acho que o pessoal não conhece tanto a Mirum, porque é uma agência mais B2B do que B2C, né? Só para a gente ter uma noção. O time de tecnologia da Mirum tem mais ou menos 40 pessoas. Tá? Hoje nós somos 8 mulheres, então é uma grande vitória a gente conseguir ter 8 mulheres nesse time, contando comigo, inclusive. Porém, a agência como um todo tem um quadro de aproximadamente entre 300 e 350 pessoas. E aí a gente ainda tem outras agências do grupo, quer dizer, a gente está aqui, mas também tem parte do time fica aí em São Paulo, e agora todo mundo de home office. Mas ainda assim a gente tem
tem um quadro bastante grande, e outros times não têm tanta dificuldade com essa questão da diversidade, de mais mulheres, mais homens, são mais equilibrados. Tecnologia sempre foi um desafio para o RH, e eu sempre debati muito isso até com as meninas, né, com o pessoal do RH mesmo, e com a gestão e com tudo mais, que é difícil. Realmente, esse desafio que você falou antes é difícil a gente conseguir essas mulheres dentro do time de tecnologia e essas outras diversidades também, sim, porque as pessoas não estão tão abertas ou não se sentem tão confortáveis dentro desses times. Boa. Quer contar um pouco para a gente, Aline, como que é aí no iFood? Claro. No iFood, a gente trabalha muito a cultura de diversidade, né? Então, a gente primeiro foca na educação e você identificar seus vieses, você conseguir entender aí a importância da diversidade para o nosso negócio, antes de focar tanto na atratividade. A gente primeiro quer deixar o terreno fértil ali, para que quando de fato as pessoas cheguem, elas sejam bem recebidas e se sintam acolhidas e que possam ser quem elas querem ser. Então, a gente está trabalhando muito forte desde o ano passado, no final do ano passado, esse ano com mais força ainda, a parte de comunicação. Então, a gente tem palestras totalmente focadas em diversidade, frequentemente dentro do iFood. Então, a gente fala sobre mulheres, a gente fala sobre pessoas negras, pessoas com deficiência, público LGBT, e sempre com a presença da alta liderança, que é o nosso vice-presidente de pessoas, o Gustavo Vitti, e essa para a gente é a chave para a gente também transformar os ambientes em ambientes mais diversos. A liderança precisa estar junto. Então, a gente está nesse momento muito de construção no iFood ainda. E a gente acredita que é dessa forma que a gente vai conseguir construir esse ambiente. Então, no paralelo, a gente está fazendo, por meio de iniciativas de employer branding, relacionamentos com comunidades de tecnologia, comunidades de mulheres voltadas para a tecnologia, para a gente conseguir, de fato, atrair essas mulheres, porque é um desafio. A nossa diretoria de tecnologia também é muito masculina. Então, a gente tem essas iniciativas, sim, mas, de fato, hoje o nosso momento é trabalhar a cultura para deixar que o ambiente, de fato, seja um ambiente diverso e inclusivo. Então, hoje vocês estão trabalhando mais internamente, educando todo mundo, para daí, quando as pessoas entrem, realmente elas se sintam seguras, sintam que estão num ambiente bacana para continuar trabalhando, né? Porque senão o turnover ele fica alto também, né? Exato, Hugo, exato, porque senão a pessoa ela não vai se sentir em casa, ela não vai em casa, né? Não vai se sentir à vontade, em casa também, porque a gente tem uma conexão muito forte, mas assim, se você não pode ser quem você é, a sua produtividade vai lá embaixo, o seu bem-estar também vai lá embaixo, então assim, a gente acredita muito nesse movimento. Não adianta a gente fazer o movimento inverso, né? Que é tentar atrair a galera. E aí a galera entra e tem um líder que não é muito acessível, que não é inclusivo, que não está aberto à diversidade de ideias, por exemplo, que é super importante, né? A gente fala de diversidade de pessoas, de vivências, mas a de ideias também é um ponto importante para se considerar. Então, a gente tem muita preocupação nesse sentido, para que, de fato, a gente consiga na sequência focar. E na sequência, sim, curto prazo. No iFood as coisas acontecem muito rápido. Então, a gente está correndo aí para trazer educação, para formar nossa liderança e na sequência, já focar na inclusão, principalmente. Bacana ver que também empresas grandes têm dificuldade, né? Porque a gente pensa, putz, o iFood, as pessoas talvez se sintam muito mais confortáveis por ser uma empresa maior, mas mesmo assim ainda acaba tendo uma certa dificuldade de resistência, né? Hugo, mas sabe uma coisa interessante? Assim, eu já trabalhei em algumas empresas, mas no iFood existe de fato uma diversidade de pessoas que eu não vi em outras empresas que eu trabalhei. E principalmente por ser uma empresa de tecnologia. Então, a gente tem um comitê de diversidade que se chama Pollen, que é formado por food lovers, que é como a gente chama o público interno, de diversas áreas. E a gente tem, liderando o comitê do público LGBT, uma mulher trans. Então, assim, quais empresas hoje você vê? E a gente no iFood adota o crachá social também.
Então, justamente para fazer com que as pessoas se sintam bem e se sintam acolhidas também. Então, a gente tem todo esse cuidado e essa educação. E óbvio que, assim, a gente tem muito ainda para fazer, mas eu enxergo que a gente está num caminho muito, muito positivo. Qual que é o tamanho do time hoje, Aline? Só para a gente também ter uma base aqui do iFood, imagino que sejam milhares de pessoas. Então, hoje a gente está com cerca de 2.500 pessoas. E aí a gente no iFood é dividido, né? Não só na área de tecnologia, a área de tecnologia é bem grande, mas a gente tem logística, tem time comercial, então é uma empresa bem grande. E vocês atacam a diversidade em todas as áreas da empresa, né? Não só na tecnologia. Exato, em todas. Tecnologia é o que eu falei no início, né? Acho que a gente precisa ter um olhar mais forte por conta dos produtos que a gente desenvolve, nessa questão de diversidade, mas a diversidade é pauta em toda a empresa. Legal. Gui, quer contar um pouco pra gente aí como que funciona na Abler? Opa, cara, aqui na Abler eu fui, vamos dizer assim, o primeiro funcionário praticamente, porque eu fui convidado lá atrás, bem no começo da empresa, pelo Alisson e pela Thaisa, que são os founders aqui. E daí a gente já tem até uma quebra, né, de paradigma, porque se a gente pegar as pesquisas, né, mulheres fundadoras de empresas já são um número bem baixo, né, comparado a todo o universo que a gente tem, principalmente de startups, né. Então a gente já tem uma fundadora mulher e nesse acerto que a gente fez na época, acabou que um tempo depois, né, eu vinha me tornar sócio também. Então se a gente pegar dos 3 sócios, a gente tem uma mulher e tem um negro, que são 2 quebras aí grandes de paradigma. Cara, nosso time nem se compara, né? Nem com o da Miram, nem com o do iFood, né? Hoje nós somos 15 pessoas aqui na Able. E lá no começo a gente, como era muito focado em desenvolvimento, e essa dor que todo mundo tem, né? Acaba sendo sempre trazendo homens para a equipe. Chegou um momento que a gente viu que a gente precisava trazer mulheres, precisava dar uma mesclada, né, no time. Hoje, dentro da empresa, a gente já tem quase 50%, né, dos times. Acho que tem um pouquinho a mais de homem ainda. A gente quer chegar, né, pelo menos no equilíbrio. Mas dentro do time de tecnologia, a gente ainda tem... É o único time que não conta com mulheres hoje. Então, é uma dor que a gente ainda tem. Provavelmente nas próximas contratações que a gente vai ter é algo que a gente vai tentar trabalhar forte, né, para trazer mulheres para dentro do nosso time. Acho que como as meninas, acho que a Lisandra tocou bem, né, você colocou, né, sobre os cursos aí que vocês oferecem, acho que é um problema cultural, né, histórico que a gente tem aqui, então que a gente vai, como sociedade, a gente tem que ir resolvendo aos poucos, né, para conseguir que as mulheres se interessem desde pequena por áreas do ambiente. Mas ali falando do time, então a gente tem hoje esse meio a meio, a gente tem pessoas LGBT, tem negros, tem pessoas de vários estados, e a gente consegue, cara, que todos se sintam bem acolhidos, né, que acho que isso é fundamental, todos se sintam bem, a gente praticamente não tem um turnover dentro da equipe, né, as pessoas que saem acabam sendo ou receber uma proposta financeiramente muito melhor, mas não porque elas não se sintam bem ali dentro do time, né? Então, acho que isso é fundamental, né, cara? Que a gente crie um ambiente propício, como as meninas disseram, para que todos possam ser quem eles são e não ter nenhum problema profissionalmente quanto a isso. Acho que nem vocês comentaram, né? Por exemplo, eu fiz engenharia civil, né? Nada a ver com tecnologia, mas mesmo assim meu curso a sala era 90% masculina, né? Mas a área de exatas, né, cara? Na área de exatas a gente sempre tem esse problema, esse déficit de mulheres. Tem muito histórico, né? Lá do começo. Então, minha irmã brincava às vezes de boneca e eu de Lego. Então, às vezes você acaba desenvolvendo menos raciocínio lógico porque você é influenciada pelo meio a fazer coisas diferentes, né? Então, acho que vem muito, que nem vocês falaram, lá do começo. Vem da infância mesmo. E pegar um ponto que você falou ali, Gui,
vocês sentiram que era a hora, né, de trazer mais diversidade, mas teve algum motivo, assim, que vocês sentiram isso? Teve alguma coisa que não estava dando tão certo, ou algum resultado que vocês não estavam conseguindo obter, ou algum sinal que vocês falaram, putz, realmente, acho que está na hora de a gente investir mais nisso, porque acredito que no longo prazo isso vai me ajudar, vai ajudar a empresa, vai ajudar todo mundo. Cara, assim, desde o do princípio, né, pelo fato de ter uma mulher ali como fundadora, a gente sempre procurou ouvir bastante o que ela tinha a dizer, né? Então, a gente sempre, mesmo em decisões de produto e tal, tentava envolver ela, e a partir do momento que cada um vai ganhando mais atribuições e outras pessoas vão entrando, né, as decisões acabaram ficando mais ali com a equipe de produto, desenvolvimento, que daí era composta mais por homens. E às vezes a gente via que determinadas decisões que a gente tomava não ou acabavam tomando sempre o mesmo viés, sim, ou justamente por isso a gente não tinha, né, tanta essa diversidade de opiniões, ou até pelo fato de ser um time muito jovem, né, às vezes falta uma experiência, um olhar de uma pessoa com mais bagagem. E dentro do mundo de RH, a gente acaba atendendo muito o público feminino. Acaba sendo uma das áreas que tem mais mulheres do que homens. Assim. Então, essa visão, o pensamento ali feminino é muito importante, né, para tudo que a gente constrói. Além de, no geral, né, ser importante a gente ter essas diversas óticas aí sobre os problemas e possíveis soluções, em como, desde do simples fato de como eu colocar um texto numa tela, muda muito a ótica de um gênero ou de outro. Quando todo mundo concorda com tudo, o negócio geralmente tende para o lugar errado. Porque não tem uma diversidade de opiniões ali, opiniões adversas, o pessoal discordando, todo mundo pensa igual, acho que é alguma coisa errada. Uma coisa errada, né? Como que você vê isso, Aline, no iFood aí? Vocês começaram a trabalhar isso porque sentiram que também isso aumentaria a produtividade, criatividade, resultados? Teve alguma coisa que, assim, putz, está na hora de começar a olhar para isso, porque a gente acha que vai melhorar muito aqui a nossa, tanto operação como ajudar os outros, né, no geral. Eu acho que esse olhar para a diversidade veio muito de encontro com o propósito do que a gente quer no iFood. Então, de fato, a gente tem um sonho grande, a gente quer impactar a vida de mais pessoas, a gente quer revolucionar a forma como elas se alimentam, e para isso a gente precisa conversar com todas elas. Então, acho que olhar para a diversidade veio muito nesse encontro. Não dá para a gente ter pessoas iguais aqui, sendo que a gente tem produtos diferentes, a gente tem perfis diferentes que usam nossos produtos. Então, a gente precisa ouvir, a gente precisa ter essa representatividade também aqui dentro. Então, não teve nenhum motivo diferente desse de fato, assim. Então, acho que isso que levou a gente a olhar mais forte. Já é um motivo mais importante aí para vocês, né? Com a missão da empresa, está totalmente alinhado. Exato, eu acho que é isso que tem que ser, assim, acho que a diversidade tem que estar ligada com o propósito e com a estratégia da empresa, porque os dois têm que andar juntos, né? Tem que ser aliados nisso, porque senão não dá, não vai rolar, a diversidade vai ficar para segundo plano. Não, e assim, não é uma tarefa fácil você conseguir subir diversidade para ser uma estratégia, não é. Então, acho que você precisa insistir, você precisa mostrar ali a importância, a relevância de trazer o assunto à tona e os benefícios que ele vai trazer para o seu negócio. Boa, acho que faz todo sentido. E vocês aí, Lisandra, chegaram a ter algum motivo da virada de chave, ou foi você mais que trouxe isso pelo fato de você ser uma mulher, a única mulher, né, quem se comentou dentro do time de tecnologia? Imagino que não era muito legal essa sensação. Quando eu entrei na Mirum, até existia outras mulheres que depois acabaram saindo, né, em um curto espaço de tempo, mas o ambiente de quando eu entrei, ele era completamente diferente do que ele se tornou hoje. Então, a diversidade dentro da Mirum, ela também foi trabalhada, como a Aline comentou, veio das lideranças, então ela vem numa pegada que a empresa quer tornar os nossos ambientes mais diversos. Nós queremos conversar com todos os públicos, nós também entendemos que
existe sim uma missão da empresa, uma missão social, uma missão como negócio, uma missão para trazer a comunicação para as pessoas, porque é disso que a Mirum vive, né? A Mirum vive de comunicação. Então, a gente precisa trazer a comunicação para os nossos times e também para os times dos nossos clientes e para o público dos clientes que a gente atende, que a diversidade ela é importante. Então, as pessoas, todas as pessoas, têm que ser aceitas, respeitadas, incluídas e se sentirem parte do negócio. Então, sim, tecnologia, a gente teve sempre muitas conversas, né, junto com o RH, e vem todas essas dificuldades que a gente já citou também, lá do começo, do Lego que você brincava e que a tua irmã não brincava, porque ela brincava de boneca, e se você olhar hoje, os Legos, você tem o Lego cor-de-rosa e o Lego colorido para os meninos, mas as meninas brincam com Legos cor-de-rosa, ou com Legos que já são pré-montados, que tem mais bonequinhos. Então, o próprio Lego, que deveria ser algo completamente unissex para qualquer um montar o que quisesse, começou a pegar viés que não deveria. Poderia, não deveria. Quer dizer, ele também pode ser diverso. Ele também pode ter o de meninos, o de meninas, seja eles quais forem. E o ainda deveria ter as peças padrões, coloridas, e que todo mundo monte o que quiser. E isso vem, sim, lá de baixo. Então, por padrão, as meninas, quando chegam em idades um pouco mais avançadas, que vão escolher um curso, vão escolher uma faculdade, elas já começam a ouvir muito de que a mulher não se dá bem com matemática, a mulher não consegue entender as coisas, porque esse mundo não é para ela. Então, isso tudo já começa a retrair lá atrás, lá no ensino médio. Depois, quando ela vai entrar para uma faculdade, isso já tem uma retração na forma onde ela quer se sentir, onde ela vai ser acolhida. Então, esse ambiente que hoje a Mirum tem como um ambiente seguro, também teve que ser trabalhado. Ele não foi sempre totalmente seguro. Eu já trabalhei em outras empresas onde era muito comum a gente ter os grupinhos da equipe, né, das pessoas se comunicarem com todos da equipe, e tinha o grupinho B lá, aonde era, sei lá, ou no Whats, ou Skype, qualquer ferramenta de comunicação, onde só tinha os meninos. E aí um ou outro se incomodavam e saíam desses grupos, e acabava trazendo essa informação para a gerência, para a diretoria, de que, poxa, aquele grupo lá é um grupo, está numa ferramenta que nem sempre é ferramenta corporativa, algumas vezes são celulares pessoais, mas ele não é correto, sabe? E aí a gente demora para entender, porque as pessoas assim, deixa disso, que bobagem. Gente, não é bobagem. Se as pessoas têm isso dentro delas, elas não tornam esse ambiente seguro. Então, nós temos orgulho de que nós já tivemos algumas entrevistas de desligamento, por exemplo, de pessoas que estavam saindo da Mirum, e que eles olharam para a gente e disseram assim, eu aprendi muito com vocês, eu entrei aqui uma pessoa e eu saí uma outra pessoa, e eu não estou falando profissionalmente, eu estou falando pessoalmente. Eu aprendi a respeitar as pessoas pelo que elas são, eu aprendi a crescer junto com essas pessoas. Então, eu aprendi a respeitar uma visão feminina dentro de um time de tecnologia, que nesse caso ainda é o que mais pega. Então, eu aprendi a respeitar uma opinião feminina. Eu vi que existe um profissionalismo, mas a gente é acolhido como família, e isso é muito difícil da gente ver hoje no mercado. Então, ainda existe muito, especialmente de tecnologia, essa pegada de o grupinho que só tem os meninos, ou que só tem quem se identifica, porque existe sim o público LGBT que muitas vezes está nesse grupo, olha e diz assim, não, isso aqui está errado também. E ele também não se sente acolhido. A gente hoje, por exemplo, nós temos pelo menos uma pessoa no nosso time de tecnologia que é todas as nossas reuniões de equipe hoje contam com uma intérprete de Libras para que ele possa participar junto conosco. Porque legal. Ele tem também esse direito, ele faz parte do nosso time. Então, ele sempre conseguiu fazer uma leitura labial, porém, com a pandemia, com as câmeras, o pessoal não fala tanto olhando para a câmera, ainda mais uma reunião mais interna. Então, ele trouxe para nós essa dificuldade, porque ainda nós temos a dificuldade de entender a dificuldade dos outros, né? A empatia é muito difícil.
Então, a gente conversou com ele trouxe que estava com essa dificuldade e nós fomos procurar uma solução. Então, assim, todas as nossas reuniões hoje do time de tecnologia contam com o intérprete de Libras e também as reuniões gerais da empresa, que a gente tem uma reunião geral aberta para todos nas sextas-feiras, também contam com o intérprete de Libras para que ele possa participar junto, entender junto e colaborar junto conosco, como todos os outros. Então, ele não é uma pessoa diferente, ele tem tanto direito quanto a gente. Ele ou qualquer outro que tenha uma dificuldade ou uma necessidade. Este é um exemplo que eu acho super importante também a gente trazer, para que todos entendam que a diversidade não é só a gente incluir o público feminino numa equipe de tecnologia, mas a gente também tem que incluir outras pessoas e também tem que entender isso. E essa inclusão, ela não pode ser só de boca, ela não pode ser, eu vou contratar mais mulher e está tudo resolvido. Não é isso. A gente tem que ouvir, a gente tem que dar voz, a gente tem que entender essa visão diferenciada de alguma coisa, opinião diferente, a gente tem que aceitar as ideias, não fazer, por exemplo, uma votação num time de tecnologia, onde todos os homens acham uma coisa e a mulher acha diferente, talvez não seja justa. Então, temos que pensar nisso também, sabe? O quanto a gente está incluindo, o quanto a gente está entendendo uma visão diferente e a gente não está simplesmente abafando, porque é minoria, porque tem menos representantes. A mulher muitas vezes se expressa melhor, ela acaba conseguindo explicar melhor as ideias e ela fica super retraída porque ela não vai conseguir, ela acha que ela não vai conseguir explicar ou que a sua ideia seja respeitada num ambiente extremamente masculino. Então, eu acho que isso tudo é importante para as lideranças, é importante para os times entenderem isso também, e é importante para que todas as empresas e as pessoas entendam, tenham mais empatia e consigam visualizar essas formas diferentes, né, que a vida tem, que as pessoas são. E como que trabalha essa empatia, né? É uma palavra muito forte. Eu trabalhei muito tempo com produto na minha vida, né? Antes de vir para 15. E assim, quando você vai trabalhar com produto, acho que a principal qualidade da pessoa de produto é ter empatia, né? Você tem que se colocar no lugar dos outros sempre, na hora de ajudar, na hora de pensar, na hora de fazer uma solução. E uma coisa que eu tinha muita dificuldade era de passar talvez não só a importância da empatia, mas realmente fazer as pessoas conseguirem aplicar ela no dia a dia, né? Como deixar as pessoas mais empáticas, como fazer um time mais empático para realmente, né? Que nem você falou, não é só trazer mulher e colocá-la ali no time de tecnologia que está tudo pronto, está tudo resolvido. Como realmente escutar as pessoas, como passar essa visão para o time, né? Da parte da liderança. Eu entendo assim que são várias visões diferentes, mas principalmente as pessoas precisam conversar mais e ter a interação. Então, talvez eu, mesmo num cargo mais sênior, nunca tivesse pensado que o nosso colega tinha dificuldades de entender as lives ou as conversas que nós tínhamos internas, por essa deficiência auditiva, que nós sabemos, não é um segredo, e que ele, nesse momento onde a gente só consegue se comunicar por vídeo, ele precisaria, sim, de ter uma intérprete de Libras. Então, se ele não nos fala, quando ele falou, eu disse, nossa, como eu não pensei nisso, sabe? Então, era muito óbvio isso, ou no mínimo que eu tivesse terido perguntar para ele se estava tudo bem e se ele estava entendendo. Mas ainda é muito difícil. Eu confesso que eu não sou perfeita, óbvio, eu não tenho toda essa empatia desenvolvida que eu gostaria de ter. Então, uma coisa que eu aprendi, sim, é ouvir muito o que as pessoas nos trazem, entender esse ponto de vista que essas pessoas trazem, fazer perguntas, interagir para saber por que ela está vendo aquilo de uma forma diferente da minha, e principalmente aceitar que, às vezes, a minha opinião não é a correta. Apesar de eu ser uma mulher em tecnologia, eu ainda estou numa característica da sociedade brasileira que talvez não seja da maioria, né? Então, eu tenho nível superior completo, eu sou branca, eu tenho um cargo de liderança, então, assim, eu ainda não sou o que é a maioria da nossa população, eu não tenho uma deficiência, e isso é difícil,
É realmente difícil. Então, talvez o Guilherme tenha outra visão de vida, mesmo ele sendo homem, mas como ele falou, é negro, pertence a um público que tem uma questão diferente dentro do país. Então, é um público que eu não tenho, e eu adoraria entender melhor o mundo das pessoas pretas. A Miron está com uma pegada também, a gente está fazendo cursos e a gente respeita isso, a gente quer entender isso para o público preto, para o LGBT, para o público periférico, né, das pessoas que não têm tantas oportunidades. E eu entendo que sim, faz parte dessa estratégia da empresa, faz parte da comunicação, faz parte de até mesmo a pegada social das empresas. O grande objetivo das empresas também é fazer uma sociedade melhor. Então, precisamos pensar nisso de todas as formas. Se eu puder só complementar o que a Alessandra falou, sobre a questão de, acho que você também trazer pessoas que têm lugar de fala para a discussão, para você conseguir construir um ambiente mais inclusivo, né? Ela falou, eu não tenho nenhuma deficiência, então às vezes eu não sei como é passar por isso, por aquilo. Eu acho que é fundamental você ter esse espaço, você convidar essas pessoas para te ajudarem a construir esse ambiente. No iFood a gente tem um grupo que nos ajuda muito, 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 que se chama Pólen. Cada uma das frentes que a gente atua, né? Então, para pessoas negras, público LGBTI+, pessoas com deficiência e mulheres, a gente tem uma liderança para poder, de fato, apontar e falar, isso não tá legal. Acho que a gente precisa rever esse posicionamento. Então, acho que é super importante você ter esse espaço, você ter essa troca, justamente para deixar o ambiente ainda mais inclusivo e acolhedor. Então... A gente tem, sim, dentro da Miron o Grupo Soma também, que também tem exatamente essa mesma pegada, né? O grupo de diversidade de várias formas, mulheres, LGBT, homem, enfim, todas essas formas, e eles trazem demandas assim também, mas ainda também ele também não é perfeito e a gente sempre deixa passar alguma coisa. Sim, a gente atende, inclusive quando houve aí há um tempo atrás algumas questões que saíram muito na mídia sobre religião e as pessoas se pegando por causa de uma série de coisas, que também é uma diversidade, né? A gente também tem muito preconceito em cima disso, e inclusive a gente trouxe um grupo que está hoje, atualmente, fazendo palestras e explicando as diferenças, por exemplo, religiosas. E que tudo bem, cada um tem a sua e todo mundo tem que se respeitar, mas a gente tem que respeitar de mente aberta. Então, não é porque A ou B fala de um jeito tal que todo mundo tem o mesmo pensamento por ter algo em comum, que no caso seria a religião. Então, também tem que pensar dessas outras formas e a gente também tem que aceitar essas diversidades, e isso está indo muito bem também. Eu concordo com você, Aline, acho que esses grupos são fundamentais para a gente, sim, para que a gente consiga ter essas outras visões. Legal. Eu acho que as meninas tocaram em vários pontos aí que são extremamente pertinentes, né? Tanto quanto a representatividade, espaço de fala, é fundamental mesmo para que a gente consiga desconstruir muitos mitos aí que existem. E, assim, acho que é uma coisa que fica, porque, assim, o termo diversidade, ele está muito em voga, né? Cada vez mais, assim. Então, você procura um texto ali, joga no Google, vai aparecer muita coisa, mas a diversidade, ela não vale nada se ela não for inclusiva. Como elas falaram, tem que ter mecanismos, a gente tem que garantir de N formas que a inclusão dessas pessoas mais diversas aconteça. Como a Lisandra trouxe, eu tenho um PCD, eu arrumei um mecanismo para incluir ele de fato, para fazer ele se sentir confortável dentro da equipe. Então, foi até a vice-presidente da Netflix desse assunto de inclusão, ela comentou, né? Não adianta nada você convidar alguém para uma festa e ela ficar lá no canto, né? Ninguém acolher essa pessoa. Ninguém tira ela para dançar porque, de alguma forma, ela é diferente do resto. Então, acho que mais do que a diversidade é criar esses mecanismos de inclusão mesmo, para todos se sentirem bem e desempenharem seus papéis da melhor maneira.
Esses comitês que vocês têm internos, achei super bacana. A pessoa não é necessariamente num cargo de liderança no âmbito profissional dela, mas ela é uma líder do comitê. Então aí você pega pessoas de todas as, enfim, líderes, pessoas mais de baixo, e elas são líderes desse comitê, é isso? Não sei se eu entendi muito bem. Na Mirum a gente tem o grupo, né? E as pessoas que entram nele é quem quer. Você, inclusive, não precisa ser ou se caracterizar como uma pessoa diversa de alguma forma, e você quer fazer parte, quer entender melhor esse mundo, gosta de participar disso, então você pode ser LGBT, como você pode não ser. Você pode ser uma pessoa que se identifica como preta, ou como branca, ou como gorda, ou como alta, ou como magra, ou como mulher, ou como... Tanto faz, não importa. Você pode ser quem você for, e você pode fazer parte de um grupo de pessoas que vai pensar das suas formas mais diversas, com várias mentes e com várias vivências, né? Porque cada um na sua vida ali vai ter um aprendizado diferente dentro dessa diversidade que essas pessoas têm, e a gente acaba trazendo essas várias visões para dentro da empresa, seja como comunicados, seja como festas, seja como palestras, ou seja como, enfim, várias formas, comunicação, como fazer melhor essa comunicação para os nossos clientes, como a gente nos comunicarmos melhor internamente, onde nós estamos errando, onde nós poderíamos ser melhor. Por que tal comunicado interno atendeu ao público, 95% do público, por que aquele 5% não foi atendido, não foi entendido? Então, a gente precisa pensar nisso também, começando de dentro, né? E indo para o mercado, para os nossos clientes e para o mercado de forma geral. Comunicação inclusiva, os grupos inclusivos, comunicação não violenta, que todo mundo seja capaz de entender, aceitar, aprender juntos e pensar de formas diferentes. Então, é um grupo muito na pegada de saia de dentro da sua caixa, seja ela qual for, e entre nas mais diversas caixas que tem das outras pessoas à sua volta. Legal. Tem um livro bem bacana sobre comunicação não violenta, o nome dele é Comunicação Não Violenta, eu li uns tempos atrás, achei fantástico. Tem uma dúvida aqui, pessoal, do Luan, que ele está perguntando aqui: quais as estratégias que vocês utilizam para despertar nas pessoas o interesse em explorar e aprender tecnologia? Vocês plantam a cultura para colher os resultados no futuro? Como fazem? Quem que pega essa aí? Então, eu posso pegar essa. Posso? Bom. Quer falar, Guilherme? Você não falou. Por favor, sua vez. Vamos lá. Cara, assim, é algo que eu tenho... Como eu falei, né? A gente ainda é uma equipe pequena aqui, então a tendência é que nos próximos meses a gente vá construindo cada vez mais um time, né? A gente hoje conta com, em produto e desenvolvimento, com 6 pessoas. Algumas já têm uma experiência maior. E, assim, a gente... Cara, é um objetivo que eu tenho, não sei se a gente vai conseguir isso num curto prazo, mas trazer gente para formar dentro de casa mesmo, né, cara? De alguma forma, incentivar que pessoas que às vezes não têm oportunidade de ter ou não ter uma formação mesmo técnica, a gente consiga mais ou menos aí o que a Kenzie oferece, né, alguns cursos, mas que a gente consiga fazer com os mais diversos tipos de pessoas aqui dentro. A gente tem, apesar de um time pequeno, a gente tem bastante conhecimento aqui, né? Tem um pessoal bastante sênior, tem bastante gente que gosta de educar, de ensinar. Então, eu vejo a gente nos próximos tempos aí, de repente, uma parceria com o pessoal da Kenzie, a gente pode pensar mas cheio de aluno para mandar para você aí, Gui. Estamos cheio de aluno. Tem bastante, cara. Eu me vejo muito fazendo esse trabalho aí, de certa forma, até social, né? Às vezes pode ser que o profissional não vá trabalhar aqui comigo, mas que a gente consiga abrir portas para ele em outras empresas e para o mercado de trabalho, né? Eu acho que as empresas
principalmente de tecnologia. A gente sabe o déficit que a gente tem de profissionais e nada melhor do que a gente resolver um problema podendo resolver dois, né? Matar dois coelhos com a cajadada só. A gente pode ter um impacto social e pode ter resolver esse problema de déficit de profissionais, né, cara? Então, eu acho que tem muita gente boa aí no mercado e se essas pessoas ali, cada um der um pouquinho de si, um pouquinho do seu tempo, a gente consegue aí capacitar muita gente, formar muita gente e fazer e trazer o pessoal de baixa renda, trazer mais mulheres, trazer negros, né, LGBT, trazer tudo que é tipo de público para essa área, né? Ver como ela é fantástica e como ela só tem a crescer nos próximos anos aí. Boa. Elisandra, quer complementar? Você que queria... Eu acho que ele falou super bem ali, então, inclusive falando dos déficits, então, eu entendo também que tecnologia é uma área que tem um déficit de mão de obra muito grande. A gente ainda não sabe como vai se transformar essa nossa sociedade depois desse momento em que a gente está vivendo, onde a tecnologia acabou sendo muito mais requisitada, né? Então, enquanto vários outros setores começaram a perder vendas, perder relevância de mercado, a tecnologia se tornou uma área que era a solução, onde a gente tinha como encontrar solução nesse momento, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, né? Porque esse momento totalmente mundial aí, e nós já temos tecnologia como uma área com déficit de mão de obra. Então, aonde a gente fala de, puxa vida, eu tenho uma área com déficit de mão de obra, vai chegar uma hora que eu vou ter que parar de vender, parar de trazer soluções para os meus clientes, porque eu não tenho mão de obra para poder atender mais. E aí a gente ainda vê tudo isso que a gente já falou, né? Poxa, as mulheres não se identificam, alguns públicos não se identificam, os homens talvez não estejam ainda com a mentalidade correta para poder absorver e atender esses outros públicos dentro dos times de forma coesa e segura. E existe esse déficit de mão de obra. Então, assim, não é que esses outros públicos, não é porque as mulheres entrariam na tecnologia que vai tirar o trabalho de alguém. Isso não existe. Então, a gente vai acabar as empresas vão deixar de ganhar dinheiro porque elas não têm mais mão de obra qualificada, não tem pessoas entrando no mercado em número suficiente ao qual o mercado exige. Ao contrário de muitas profissões que hoje tem mais profissionais disponíveis do que efetivamente mercado de trabalho, a tecnologia, isso não acontece, sei lá, eu sei de um histórico de mais de 10 anos que sempre houve déficit de mão de obra. Então, é importante, sim, a gente incentivar todos os públicos para que eles trabalhem aonde eles quiserem, mas também em tecnologia para a gente conseguir ajudar o mercado de várias formas e a gente trazer essas outras pessoas e a gente servir de inspiração para esse público. Então, eu me coloco muito, o pessoal do meu time, por exemplo, eu me coloco muito como inspiração, principalmente para essas mulheres que não estão seguras, não sabem se querem seguir ou se não querem, não sabem se querem trabalhar. Eu já tive mulheres que falaram que iam escolher a Miron naquele momento porque elas identificaram o ambiente como um ambiente seguro e mesmo com outras propostas no mercado, elas optaram por ficar ou por trabalhar, ou por começar, principalmente começo de carreira. É muito comum essas mulheres entrarem em começo de carreira e por se sentirem seguras e acolhidas e por estarem num ambiente onde elas se identificam. Então, eu acho que uma das formas que a gente tem até mesmo de atrair mais essas mulheres é justamente mostrar que elas estão neste ambiente onde elas serão acolhidas, respeitadas e estarão seguras. Então, para ter uma diversidade maior, nós precisamos fazer com que todos tenham de verdade essa empatia e nós precisamos ensinar ao hoje público dominante masculino respeitar, entender e aceitar melhor todas as opiniões, seja lá de onde elas vierem, também dos homens, claro, mas seja lá de onde elas vierem. Boa. Tem uma pergunta aqui para a Aline, especificamente, que é para o iFood. Vocês pretendem fazer alguma ação voltada a formar talentos em tech junto ao corpo de entregadores? Boa. A gente
Sim, eu acho que até pegando o link um pouco da Lisandra também, eu acho que a gente tem no Brasil uma escassez desse público de tecnologia. Então, a gente acredita muito aqui no iFood em desenvolver pools, desenvolver jovens, desenvolver pessoas para que elas estejam aptas para trabalhar, seja no iFood ou em outras empresas, em tecnologia. Recentemente a gente contratou um entregador para a área de tecnologia, um dev. Ficou famoso a história dele, né? E organicamente, porque Organicamente. ele acabou postando nas redes, não foi nada que a gente abriu um programa específico, ele se candidatou à vaga e participou do processo. Legal. Então, e a resposta é sim. A gente está viabilizando algumas iniciativas, algumas parcerias com instituições de ensino, de desenvolvimento, de fato, e não só para entregadores, mas para públicos de baixa renda, para jovens de escolas públicas, justamente para tentar desenvolver essa galera e para que elas consigam trabalhar em tecnologia, que eu acho que é uma área que tá crescendo demais, né? Boa. Tem uma pergunta para mim, na verdade, agora Kenzie, como vocês estão tentando trazer mais minorias para o curso de vocês? É uma pergunta muito bacana, né? Obviamente, né, hoje não tem um comitê aqui dentro da Kenzie sobre isso, não temos tantas iniciativas quanto a Miro, quanto a iFood. Somos uma empresa pequena hoje também, né? Estamos aí com 24 funcionários. Mas acho que, assim, o principal formato do nosso curso, assim, e realmente um dos motivos que eu caí de cabeça dentro da Kenzie para formar a empresa, né, foi, assim, primeiro que eu acho que o modelo de educação hoje ele é ineficiente para a formação de pessoas para o mercado de tecnologia. Isso é uma opinião própria minha. E o motivo que a gente escolheu o modelo, né, então, do aluno cursar 12 meses com a gente, onde a gente tem todo um investimento de uma equipe super especializada, instrutores super sêniores, de anos de experiência no mercado, a gente tem uma estrutura física, a gente tem um custo muito grande. E o aluno cursar esses 12 meses sem não pagar absolutamente nada, e só realmente começar a pagar uma parcela do salário para a gente. Quando tiver aí com um salário aí de no mínimo R$3.000, a gente já consegue abrir, a gente já consegue abranger uma gama enorme de pessoas do Brasil inteiro, né? Então, e a gente consegue trazer bastante diversidade nisso aí. Então, hoje, 85% dos nossos alunos, eles entraram na 15 ganhando menos de R$2.000 por mês. Então, são pessoas que não têm, enfim, dinheiro para pagar uma faculdade particular de 4 ou 5 anos, uma engenharia da computação, ou até uma análise de desenvolvimento de sistemas. Então, eu acredito muito nessa ideia, muito no modelo que a gente trouxe. Acho que a gente já consegue trazer bastante minorias com isso. Como eu falei, a gente está numa batalha muito forte aqui para trazer mais mulheres, tanto para o time, para o corpo aqui profissional, de funcionários da 15, mas principalmente alunas. Então, a gente está aí fazendo várias campanhas, fazemos campanhas especificamente nas mídias para o público feminino. A gente tenta ter uma linguagem muito mais acolhedora para esse público, né? Hoje, que nem acho que foi o Guilherme que comentou, né? No texto que você escreve, parece uma coisa muito boba, né? Às vezes a gente não consegue dar tamanha importância, mas às vezes você está escrevendo um texto que está direcionando muito para um público masculino. E a gente querendo aí numa campanha super forte para trazer um público mais feminino, a gente acaba excluindo essas pessoas. Então é isso que a gente está revisando todo o nosso conteúdo aqui internamente. E a gente espera que a gente consiga e dê tudo certo, né? Mas estamos batalhando forte para isso, é uma bandeira que eu trago muito forte. Então, enfim, dar oportunidades para as pessoas, né? E elas só pagarem realmente quando elas tiverem atingido o objetivo, né? Que é uma carreira de tecnologia com um salário super bom. E aí também buscando trazer mais mulheres. Tem uma pergunta aqui da Isabela. A gente já falou bastante, né? Mas é muito difícil manter a diversidade em uma empresa. Não sei se alguém quer pegar essa. E a outra que ela perguntou vocês têm vagas apenas para grupos menos favorecidos? Acho que o iFood, talvez, que é uma empresa maior, possa pegar essa pergunta aí e também esse gancho aí de se tem vagas especificamente para mulheres ou se isso não interfere no processo seletivo.
Hoje, a gente, institucionalmente falando, a gente não tem... Todas as vagas são para todo mundo, né? Mas existem áreas que pedem uma mulher negra, uma pessoa trans. Então, a gente tem esse tipo de iniciativa muito proativa das nossas áreas, principalmente da área de tecnologia, que é uma área muito sensível ao tema. Então, a gente não institucionalizou ainda pelo motivo do que eu falei para vocês no início, porque a gente, de fato, quer preparar melhor a liderança para receber essas pessoas, mas, obviamente, a gente não impede que, se você tem uma vaga e você quer ter uma pessoa de determinado perfil, feel free. Então, tem muita vaga que tem esse foco específico, né, para grupos minorizados. A segunda pergunta, Hugo, qual que era? Da diversidade? É muito difícil manter diversidade em uma empresa? Eu acho que é um caminho sem volta, assim. Eu acho que quando você começa a trilhar e a construir um ambiente diverso e inclusivo, você precisa sustentar, e eu acho que a sustentação é com a liderança, sendo treinada todo momento em relação aos seus vieses, a entender e identificar seus vieses para acolher ideias diferentes, pessoas diferentes. E de fato a cultura tem que levar a diversidade em cada cantinho. Então, seja por meio da comunicação que você faça, né, como vocês mencionaram, uma comunicação inclusiva, seja por meio de palestras que você traga para fomentar o tema, para trazer um debate sobre o assunto. Então, não deixar esse tema morrer, você sempre manter esse tema ativo. Mas eu acho que é um caminho sem volta. Quando você começa de fato e você constrói uma cultura diversa, que é difícil, que é um desafio enorme, acho que não tem mais volta. Não tem mais volta. É o que não dá para deixar de segundo plano, né? Então, nunca é prioridade. A prioridade é bater a meta, isso aqui, isso aqui. E deixar isso para segundo plano é uma coisa que, infelizmente, vai ser esquecida, né? Então, acho que essa que é a maior dificuldade hoje. Também muito do cargo de liderança que nem vocês falaram, né? Essas coisas têm que vir muito de baixo para cima, né? Como inovação, como qualquer coisa. Os líderes têm que estar muito comprado, né? A diversidade tem que ser uma meta estratégica. A diversidade ela tem que direcionar o negócio de alguma maneira. Então, eu acho que a partir do momento que isso está dentro da estratégia da empresa, está dentro da cultura da empresa, ela naturalmente acontece. Obviamente que tem uma desconstrução de preconceitos, acho que todo mundo está em constante desconstrução. A gente nasce numa sociedade machista, racista, e a gente está em todo momento tentando identificar esses comportamentos. Então, é um trabalho constante que você precisa fazer, mas, de fato, com certeza, a liderança e a estratégia da empresa tem que estar muito comprada nesse sentido. Boa. Gui e Lisandra, querem complementar essas perguntas? Se vocês têm alguma vaga aí específica para público, também aberta. Na Miram, a gente também revisou um pouco essa comunicação que a gente usava. Então, por exemplo, a gente passou a procurar abrir as vagas são para todo mundo, mas a gente alterou a nossa linguagem de comunicação. Então, hoje, eu não procuro mais um desenvolvedor, eu procuro uma desenvolvedora. Porque os homens não veem problemas em se inscrever numa vaga para desenvolvedora, mas as mulheres veem problema em se inscrever numa vaga para desenvolvedor. Legal. Então, a forma da linguagem das vagas acaba fazendo uma diferença. Então, uma outra coisa que a gente fez também foi revisar nessas vagas se eu efetivamente estou fazendo pedidos de qualificações que eu de verdade vou precisar, ou se eu estou colocando só aquela sopa de letrinhas que pode ser que um ou outro tenha ou não, mas eu gostaria que alguém tivesse. Porque isso também foi identificado em várias pesquisas, que se os homens se qualificarem entre 50% e 60% para aquilo que a vaga pede, ele se inscreve. A mulher só se inscreve se ela se identificar com mais de 90% do que a vaga pede. Legal. Então, se você começa a colocar muito detalhe que talvez nem seja tão relevante, você já exclui um certo público lá no começo. Então, eu acho que é importante também esse tipo de revisão nos materiais, né, da forma que a gente procura essas pessoas no mercado. E depois que passa por tudo isso, nós também temos
uma squad que a gente chama que é cultural. Então, a gente vai fazer as entrevistas técnicas, a gente vai fazer as entrevistas comportamentais, normais, como todas as empresas, mas a gente passa essas pessoas por uma squad cultural para ver se ela se identifica com a cultura ou se a empresa identifica ela como fazendo parte da nossa cultura. Porque a gente entende que trazer uma pessoa que vai colocar vai criar um problema, por exemplo, uma pessoa que seja racista ou uma pessoa que seja intolerante de alguma forma ou que seja machista demais, não faz parte da nossa cultura, sabe? A gente não vai aceitar esta pessoa bem, então ou ela vai desestruturar o time e a gente vai criar um problema interno, ou nós vamos acabar repelindo essa pessoa do grupo, que é o mais provável que aconteça, e vai acabar criando uma situação que não é o que a gente quer também com isso. Então, essas pessoas precisam estar dentro da nossa cultura e nós precisamos identificar que essas pessoas fazem parte e se identificam com a cultura da Niron de respeitar e aceitar a todos de formas iguais. Show. Falando só um pouquinho, eu vou... Assim, a nível de contratações para a empresa, a gente ainda não tem nada específico para esse público ou aquele, né? Pode ser que no futuro, com o crescimento da empresa, a gente acabe adotando algumas medidas assim. Mas falando só um pouquinho de produto, né? Como a gente trabalha com a plataforma de recrutamento e seleção, cara, a gente às vezes parece que é inacreditável, mas a gente já recebeu cada pedido de cliente para colocar determinados parâmetros dentro do software que a gente parece estar vivendo em 1900, 1800. Meu Deus. E, assim, cada vez mais a gente vem tentando tirar qualquer traço de qualquer parâmetro, qualquer item que possa, de certa forma, discriminar alguém durante o processo, né? Então, tem empresas que quer saber, putz, se o cara tem filho, se o cara tem questão de idade mesmo. Então, a gente vem tentando excluir tudo isso o máximo possível para a pessoa seja contratada pelo que ela pelo que ela faz ou fez, e não, tipo, se ela tem 40 anos, ela não vai servir para uma vaga, tem que ser alguém de 20. Então, é bem complicado. E aí, assim, a gente vê diretamente com os clientes que a maioria, às vezes, não está nem aí para isso, né? Então, de certa forma, através do sistema, a gente tem que ir educando, né? Educando qual o caminho as empresas têm que tomar, porque às vezes se deixar só por elas, pelas ações delas, elas não estão nem aí para isso, né? Aí quem vai ser penalizado sempre são os candidatos. Se eu puder pegar só o gancho do Guilherme, o Grupo Móvel, né, o iFood faz parte do Grupo Móvel, e falando em recrutamento, a gente fez um processo ano passado, inclusive a gente está com inscrições abertas também, que é o Mobile Dream, que abre vagas de estágio, inclusive para o iFood, e ele tem um processo seletivo que é de recrutamento às cegas. Então, a gente conseguiu trazer bastante diversidade para o grupo por meio desse programa. As áreas, elas não viam questões pessoais dos candidatos, elas só viam os atributos, né, em relação à experiência, e foi super positivo. É óbvio que é um trabalho, quando você tem uma empresa que tem muita vaga, que precisa ter uma aceleração aí para preencher essas vagas. Eu não sei o quanto esse processo, a dificuldade de implantar esse processo, né? Eu não sou da área de recrutamento, mas a gente fez esse piloto na questão do Mobile Dream. A gente, de fato, sentiu que a gente trouxe uma representatividade muito grande, principalmente de pessoas negras, para dentro das empresas. E eu acho que é uma boa prática, porque você tira totalmente os vieses de quem está olhando o currículo. Então, acho que, como o Guilherme trouxe, às vezes as pessoas querem olhar uns detalhes que não são relevantes, né? Para, de fato, que você procura na pessoa, no profissional. Então, enfim, existem alguns mecanismos para você tentar tirar esse viés do processo de seleção. Muito importante isso também. Boa, pessoal. Acho que o papo foi extremamente produtivo hoje. Gostei muito de ouvir de vocês.
sobre toda essa questão de diversidade, como achei muito importante, né, o que vocês falaram também da questão tem que vir da liderança, então criar esses comitês me parece ser uma solução que ajuda muito as empresas. Quando crescer aqui a 15, com certeza vai ter um comitê desse também. Fico muito contente aí de vocês terem participado. Obrigado pelo tempo de vocês. E para o público que está assistindo aí, pessoal, continua na live aí, que daqui a pouco tem mais uma live aí com a Rita, a nossa head de sucesso do aluno, que vai falar sobre hard skills contra soft skills, né? Então, o que realmente você precisa para ser um profissional de sucesso hoje? Valeu. Valeu, muito obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Valeu, gente. Tchau. Obrigadão. Valeu. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.